viram que no último mês e meio os títulos pré-fixados renderam 10% e que as taxas do Tesouro Direto caíram em torno de 100 bases? Pois é, hoje eu vou falar sobre isso. Vou falar se eu ainda gosto dos pré-fixados e vou falar também sobre uma alternativa que eu acho que é super rentável. Se você olhar as taxas do Tesouro Direto do comecinho do mês de março até agora, você vai ver que, por exemplo, o pré-fixado 2029 reduziu em 1% a sua taxa. E essa queda de 1% na taxa provoca um efeito positivo de marcação a mercado de aproximadamente 10%. Então, quem comprou o pré-fixado 2029 no primeiro dia de março e carregou até agora já ganhou 10%. Além disso, quem comprou um IPCA mais 2035, 2045, teve também uma queda de aproximadamente 50 bases, né, 0,5%, um pouquinho mais, e ganhou também 7,5% nesse mesmo período. Já quem investiu na bolsa perdeu aproximadamente 3,5% no mesmo período. Mas calma, se você não sabe o que é marcação a mercado, se você não sabe porque quando as taxas de juros caem, os títulos se valorizam, tem um vídeo que eu fiz aqui sobre marcação a mercado contando tudo e de forma bem prática, na lousa, daquele jeito que a gente gosta. O vídeo deve estar em algum lugar daqui. Então, voltando, por que isso aconteceu? Por que as taxas dos pré-fixados e dos títulos IPCA+ estão caindo? As taxas de longo prazo estavam em torno de 13,75%. Um valor bem alto. E considerando que a Selic é hoje 13,75%, isso significa que para os próximos 10 anos o mercado precificava que a Selic ia ficar grosso modo estável. É muita coisa, ainda mais considerando que 13,75% é uma taxa de juro muito alta e que joga a atividade numa recessão. A gente já está vendo dados de atividade mais fracos, desemprego subindo, empresas demitindo e os núcleos de inflação caindo. Então esse 13,75 com certeza é uma taxa que já desaquece a economia. Manter essa taxa por 10 anos seria loucura do ponto de vista de atividade. E de inflação também, é desnecessário, é só por um período. Mas por que o mercado precificava isso? Exatamente porque o mercado precificava também que o novo governo ia ser imprudente e ia aumentar os déficits fiscais até ad eterno, né? Num cenário à la Dilma. Então os déficits iam crescendo, isso ia gerando uma instabilidade do mercado e as taxas de juros iam se manter altas. Mas com o anúncio do novo arcabouço fiscal e com as próprias discussões do novo arcabouço fiscal, o mercado melhorou. Lembra que eu falei no meu vídeo anterior que o novo arcabouço fiscal ainda não seria suficiente para fazer com que a trajetória da dívida PIB fosse cadente no curto prazo. Mas, ao longo do tempo, o novo arcabouço fiscal garante uma redução do déficit, que em algum momento faria com que a dívida PIB caísse. Então, apesar desse processo ser mais longo do que o necessário, ou que o mercado gostaria, ou que os economistas gostariam, ou que o teto de gastos provoca, pelo menos ele converge para um cenário futuro melhor do que o cenário atual que a gente está, e é por isso que o mercado melhorou, porque o mercado precificava um cenário de déficit crescente e agora teremos um déficit que será reduzido ao longo do tempo. Então, só essa informação já é suficiente para você começar a operar com as taxas de juros mais baixas, principalmente as de longo prazo. E claro, no curto prazo, talvez ainda esse ano, abra espaço para uma redução das taxas Selic. Então, quem estava em pré-fixado e IPCA+, principalmente longo, está ganhando dinheiro com isso. Lembrando que no Renda Fixa Pro a gente entrou não só em IPCA mais longo, como IPCA mais de empresas no meio de uma crise de crédito, né? E portanto pegamos não só a queda das taxas de juros, como uma possível redução dos spreads também,
porque as taxas de empresas estavam muito mais altas, com um prêmio muito maior por conta da crise de crédito. Então a gente pegou, digamos, duplamente esse movimento, né? Mas claro, é só o comecinho do movimento que eu acho que pode continuar ao longo do tempo, à medida que ficar mais clara essa intenção, né, do governo de realmente cumprir aí a nova regra fiscal. Ai, Marília, mas e agora? Eu perdi essa queda. Será que ainda dá tempo de entrar? Olha, o que eu acho sobre os pré-fixados, tá? Os pré-fixados de curto prazo estão precificando um ciclo de queda bem relevante. Então eu acho que não teria tanta assimetria para aplicar o de curto prazo. O de longo prazo ainda tem mais espaço para cair. Mas o grande problema do pré-fixado, na minha visão, é que daqui a 1 ano e meio a gente vai ter um novo Banco Central escolhido pelo novo governo. E o novo Banco Central poderia ser um pouco mais inclinado a deixar as taxas de juros baixas e a inflação comer um pouco mais. Neste caso, que seria, digamos, um caso negativo, eu não acho que os pré-fixados vão performar bem, porque é um cenário meio que à la Tombini, né? Em 2012, o Tombini jogou a taxa de juro para 7,25, enquanto o mercado achava que 9% era o razoável. Por um lado, as taxas de curto prazo caíram muito, mas por outro lado, as taxas de longo prazo subiram muito, exatamente por conta desse movimento. Mas os títulos IPCA+, performam melhor nesse cenário. Os títulos IPCA+, em 2012 e 2013 tiveram valorização. Por quê? Porque o Banco Central exatamente estava mantendo a taxa nominal mais baixa com uma inflação mais alta. E isso faz com que o juro real caia. Então, eu, Marília, prefiro os títulos IPCA+, aos títulos pré-fixados. E prefiro ainda mais CRIs e CRAs, que são isentos de imposto de renda, ou seja, se a inflação sobe um pouco mais, você não paga mais imposto de renda em cima da inflação, reduzindo o seu juro real. Se você quiser saber a minha lista predileta de CRIs e CRAs para o momento atual, tem no Renda Fixa Pro. Mas, se você quiser não só saber a minha lista preferida de CRIs e CRAs, mas sempre saber o que eu acho da renda fixa, do cenário macroeconômico, de quais oportunidades existem do mercado e principalmente você quer ter o meu Telegram para o resto da sua vida, a gente está agora com o Renda Fixa Pro vitalício. Você paga apenas uma vez e tem o Renda Fixa Pro para toda a sua vida. E aí, quer casar comigo? Tiveram ações da bolsa que perderam muito dinheiro com as altas das taxas de juros. Essas empresas são principalmente aquelas empresas que a gente chama de crescimento, growth companies, não sei se vocês já ouviram falar. São empresas que apostam muito em crescimento e que a receita e o lucro, principalmente, vem só bem lá no futuro, quando elas terminarem, né, quando elas maturarem esse período de crescimento. Então, quando as taxas de juros sobem, esse valor futuro trazido ao valor presente fica menor e essas empresas sofrem bastante. A gente teve empresas de crescimento que caíram 80%, 70% o preço das suas ações, apesar do resultado delas terem sim vindo melhores. Então, isso que eu acho que pode ser a nova pernada da bolsa. Conforme as taxas de juros vão caindo, e elas podem cair de uma maneira mais devagar, você vai ter uma melhora dessas empresas de crescimento que foram muito descontadas. Mas é importante fazer o seguinte adendo, tá? Tiveram muitas empresas que se diziam de crescimento, que saíram nos IPOs a preços muito caros e que nunca vão conseguir entregar o crescimento que elas prometeram. Então, tem empresas de crescimento e tem empresas de crescimento, certo? Tem empresas que de fato são muito robustas, estão gerando crescimento, estão entregando resultados e mesmo assim foram muito descontadas. Porque uma hora dessas é como eu disse para vocês na crise do crédito.
o mercado acaba vendendo tudo e não diferenciando o joio do trigo. Eles vendem tudo para depois ver o que está acontecendo. Agora, nas empresas de crescimento, está sendo a mesma coisa, foi tudo descontado. Tem coisa muito ruim que realmente nunca vai entregar aquele crescimento e tem coisas boas que de fato vão entregar esse crescimento. Eu gosto das coisas boas. Se você precisar de ajuda, o Ragazzi tem um relatório que chama exatamente Nord 10X, porque 10X são empresas que têm capacidade de crescer 10 vezes aí a sua receita, os seus lucros. São esse tipo de empresa que eu acho que pode ser aí as grandes campeãs dessa época de queda nas taxas de juros e ninguém tá olhando. Essas empresas estão assim na bacia das almas. Então é isso. Agora você tem dois caminhos. Continuar na renda fixa, e o link está aqui embaixo, ou ir para as ações um pouco mais arriscadas, mas muito atrativas, e o link está aqui embaixo também. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.